Boa noite, colegas, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui reunidos então para apresentar a máquina serra seccionadora e para vocês que grande parte nós acreditamos que não conhecem, então ter ideia de qual é o funcionamento dessa máquina e quais são os usos e aplicações que ela tem, com o objetivo da gente explicar para vocês como enquadrá-la na NR12, tá? Então, para vocês já terem uma ideia, já de início, aqui estão algumas partes da máquina, já estão expostas, mas ela tem um centro de comando. Conforme então nós estamos apresentando, aqui nós temos o quadro de energia da máquina, onde que ela conta com todos os sistemas elétricos e eletrônicos que terão um funcionamento durante o uso. Ela normalmente vai estar fechada, pois essa parte só precisa ser aberta quando houver algum tipo de manutenção ou se um técnico precisar fazer alguma regulagem mais específica. Do contrário, o operador não tem a necessidade de mexer nesses comandos. Essa parte do braço de comandos aqui da máquina é a parte onde o operador vai estar regulando todo o processo, desde a parte de ligação da máquina, o botão de emergência, nós temos a movimentação do carro de serras, nós temos também a parada intermediária. Estou fazendo o corte e a peça é menor, não quero que a serra retorne até o final, eu posso fazer uma parada intermediária da serra, mesmo em funcionamento. Nós temos também o seletor de avanço do carro de serras, que onde o operador vai definir a velocidade com que a serra vai efetuar o corte. Velocidades altas em chapas mais duras podem ocasionar a quebra e gerar defeito nesse corte. Já um corte mais lento, há a possibilidade de fazer a queima do MDF, onde que a rotação de fato é muito mais alta do que a movimentação da serra em operação. Então, basicamente são esses. Tem também o reloginho do amperímetro, que ele está desligado, mas ele é para verificação do operador quanto à amperagem de funcionamento da máquina. Então, a chapa ela vai vir daquela direção, vai ser colocada por baixo da prensa aqui, que vai estar levantada, e o operador vai selecionar as medidas então para serem feitas o corte, né? O operador ele se posiciona por aqui para fazer toda a regulagem da máquina. Aqui tem uma régua, né? E essa régua se encontra aqui também. Através desse manípulo aqui vai ser ajustado a medida, né? Então, conforme a medida, ajusta aqui e também vai ajustar através dessa alavanca aqui. Vai sendo ajustado. Deu certa medida, trava-se aqui e aí se empurra a chapa contra para fazer o corte conforme a medida estabelecida. Aqui nós temos o conjunto de serras que estão protegidas por essa tampa. Dá para ver sem a tampa de proteção que aqui se encontra o carrinho, onde essas serras e os motores se encontram. Fazendo a abertura da tampa, a gente vê o conjunto de serras, juntamente com o sensor, que ao abrir a tampa vai fazer com que a serra seja desligada pela questão de segurança. Então nós temos a serra principal de corte e o riscador. A serra principal ela faz o corte no sentido horário, o riscador no sentido anti-horário, fazendo com que ela não tenha a quebra do MDF durante o corte, fazendo com que o corte saia perfeito. A partir disso, nós podemos visualizar também a parte dos motores que ficam localizados logo abaixo das serras. Esse carrinho aqui é composto por 4 motores que fazem das mais diversas operações, desde do giro da serra, o giro do riscador, o transporte do próprio carrinho e também o sistema de tufão que ele tem embaixo para expulsar a poeira.
Uma parte bastante importante do funcionamento da máquina são os dispositivos de segurança. Agora a gente vai acionar a máquina para vocês terem uma ideia do funcionamento do sensor da parte do carrinho de serra. Então esse sensor ele é para justamente desabilitar as serras do seu funcionamento ao haver uma abertura acidental da tampa. Outro dispositivo de segurança também que o operador conta durante o funcionamento da máquina, caso haja necessidade de um desligamento de emergência, ele se dará dessa forma também através desse dispositivo aqui, que conta com uma espia, né, e um sensor que registra então o acionamento dele. Aí vocês podem ter uma ideia aqui, ó. Simples toque na espia, eu já consigo fazer o desligamento dela caso haja necessidade. Conforme nós estávamos mencionando então sobre o funcionamento, nós temos esses 3 braços de apoios aqui, onde que vai ser largada a chapa de MDF. Normalmente a chapa, sem cortar, ela tem um comprimento de 2,75 m. Então ela fica apoiada nessas 3 bases. Se vocês puderem observar, esses 2 braços aqui, eles estão cheios de furos. Esses furos, quando a máquina funciona, ela solta um ar comprimido e esse ar ajuda no deslocamento das chapas. Sem o ar, eu vou deslizar a chapa, ela vai ter bastante atrito. Com o sistema de ar comprimido funcionando, essa chapa daria a impressão de ela estar levitando. Então facilita bastante a operação durante o corte. Parte do funcionamento da máquina também, que nós vamos mostrar pelo fato de não estar funcionando no momento, é o carrinho de serras. Eu vou puxar ele aqui para vocês terem uma ideia, mas quando a serra começar a cortar, esse carrinho vai se movimentar dessa forma, fazendo com que a serra venha de encontro com a chapa e executivo o corte. Essa aqui foi uma adaptação que o operador fez por conta do sistema automático não estar funcionando. Só para vocês entenderem então o funcionamento, nós temos aqui o sistema de ar comprimido através dessa mangueirinha azul. Ela faz com que esse pistão localizado aqui embaixo levante e abaixe a serra por uma questão de segurança. A serra ela levanta quando vai ser feito o corte, quando ela baixar, ao concluir o corte, ela retorna baixada até o estado original, levando também uma segurança à própria máquina, pelo fato da serra não desligar, ela vai ainda retornar ao seu estado original em funcionamento, mas sem o perigo de ter contato com a chapa que já foi cortada. Outra parte de funcionamento então da máquina é o sistema de prensa que ela tem para que o corte seja executado em boas condições, com um acabamento de excelente qualidade. Nós temos então a fixação da chapa por meio dessa prensa. Num sistema pneumático, então a mangueirinha azul aqui demonstra também que ela tem 2 pistões, um nesse lado e um no outro lado, que fazem o içamento dessa prensa. Uma vez içada, o ar comprimido sustenta. Se houver, por exemplo, algum problema durante o corte ou algum vazamento, a prensa ela não terá uma sustentação muito boa. Então isso pode ser um dos perigos também
durante o uso da máquina. Então nós temos 2 pistões e o sistema de sucção através de um exaustor de pó que tem localizado na parte de cima, e também, se vocês visualizarem, esse mesmo sistema é na parte de baixo. Aqui assim está localizado uma outra parte da sucção, onde que o motor, o tufão, localizado junto ao carrinho da serra, vai trazendo a poeira que vai sendo aspirada por essa parte. Aqui nós temos também uma parte de entrada de ar, do ar comprimido da máquina, que vai dar a regulagem da pressão de trabalho que vai ser estabelecido por todo o restante de funcionamento da máquina. Aqui então, pessoal, nós temos o quadro de energia que vem de fora, que vem da rua. Esse quadro de energia ele tem os principais disjuntores que fazem o acionamento e energização tanto da máquina quanto da parte do compressor. Para vocês terem uma ideia, eu vou estar acionando o compressor para vocês terem uma ideia do ruído que ele gera aqui no seu funcionamento. Agora é com vocês. Tchau!